Jungle. Ok, eu sei que você estava com saudade dessa vinheta aí. Certeza que você estava com saudade dessa vinheta. Essa é a 18ª mensagem no livro de Gálatas. Estamos já finalizando o livro de Gálatas nessa temática Somos Livres, né? Abordando o tema principal da carta de Paulo aos Gálatas. Somos livres. E aí abordamos durante o semestre passado, parte desse semestre, e agora retomamos para finalizar esse capítulo e finalizarmos também esse livro com essa temática. E hoje, depois de Paulo ter falado uma série de perspectivas do que somos livres ou para que somos livres, mais uma vez ele nos diz para que somos livres. E eu quero convidar você a entender que também somos livres para ajudar. Somos livres para ajudar. E eu quero agora convidar você a abrir sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 1 ao versículo 5. Gálatas 6, verso 1 ao verso 5. Assentados como estamos, mais reverentes às Escrituras, queria que vocês me acompanhassem em silêncio a leitura desse texto, que diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Vamos orar mais uma vez, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Ó Deus, obrigado pela oportunidade de celebrar o Senhor mais uma vez. Nós te agradecemos. Pedimos que o Senhor renove o nosso espírito, renove o nosso coração, renove a nossa alma e nos encha cada dia mais da tua alegria. Estamos diante da tua palavra. Pedimos, ó Pai, que exclusivamente o Senhor fale aos nossos corações e que o Senhor use a minha vida apenas como instrumento nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Meus queridos, é importante continuar a pensar no Evangelho como o livro de Gálatas nos expõe. Essa aqui é uma das cartas que mudou a vida de muita gente, principalmente na Reforma, depois da Reforma, antes da Reforma protestante. E aí nós acabamos agora de terminar uma série de exposições sobre a teologia reformada, em que abordamos os pilares da Reforma protestante. E essa carta, assim como Romanos, é uma carta que mudou absolutamente a forma desse pessoal pensar, desse pessoal agir, desse pessoal ver a perspectiva, ver as coisas. É interessante pensar que essas cartas, como Gálatas e Romanos, elas foram cartas que mudaram a cosmovisão dos reformadores como João Calvino,
que tornou a cidade de Genebra quase que um pedaço do céu, falando uma perspectiva de estrutura governamental, que teve um processo muito importante, porque à luz do Evangelho, toda a visão de mundo era formada. A visão da acadêmica, por isso, os países de primeiro mundo, os países, por exemplo, como a Escócia, como parte da Europa ali, são países que cresceram muito academicamente. Tudo isso se deu por causa da cosmovisão reformada, baseada no conceito do Evangelho. Como o Evangelho muda os nossos relacionamentos, como o Evangelho muda a nossa forma de agir com as pessoas, como o Evangelho muda a nossa forma de agir socialmente falando. Por isso é importante resgatar novamente esses conceitos do Evangelho. E mais do que nunca, num momento e num conceito tão egocêntrico como o que nós estamos vivendo, né, essa pós-modernidade, ela evidencia cada vez mais a idolatria do nosso coração, o egocentrismo. E isso está, isso está em voga em todas as áreas da sociedade. O problema é que quanto mais o ego humano cresce, mais o pecado se estabelece e mais o homem sofre. Eu citei aqui, quando estava expondo os 5 solas, falando sobre como agora o homem ele não aceita mais a insatisfação, porque o que importa é ser feliz a qualquer custo, o que importa é você se realizar, é você estar bem. Chegamos a ponto de, se você na escola é chamado de gordinho, ou dentuço, ou qualquer outro apelido, você se sente constrangido, e o seu ego agora está ferido. E uma vez que o seu ego está ferido, isso vai levando as pessoas a cada vez mais ferirem os outros, porque os seus egos foram feridos. Prova disso, mas eu já citei aqui, mas o mês passado em Goiânia, nós tivemos aquela tragédia de um adolescente de 14 anos que se sentiu ferido com o ego, porque segundo ele estava sofrendo bullying. Então o que ele faz? Decide matar os seus colegas, porque o que importa é que o ego dele seja definitivamente defendido. E não se enganem, isso vai crescer aqui no Brasil. Via de regra, a gente vê essas coisas supitarem nos Estados Unidos. Os países de primeiro mundo, onde a pós-modernidade ela chegou primeiro, onde esses conceitos do egocentrismo chegou primeiro, essas coisas, esses atos de terrorismo, eles são comuns. São comuns. É porque o que está em jogo aqui é o ego ferido. O que está em jogo aqui é aquilo que as pessoas não me dão a atenção que eu deveria, que elas deveriam, eu não sou amado como deveria. Enfim, aí a gente vai dando desculpa por uma série de ações que nós vamos tendo baseado nesse problema. E o problema agora é que uma vez que o nosso ego está em voga, ou seja, está no centro, está visível, e que agora ele é o ponto mais alto da nossa história, da nossa vida, das nossas ações, os nossos relacionamentos, eles são machucados. Há alguns anos atrás, o pai escolhia com quem o filho ou a filha casaria, principalmente se fosse a mulher, né? Ele escolhia, e o casamento dava certo. A maioria das vezes, o casamento dava certo. Hoje, o pessoal escolhe com quem quer casar, e via de regra, o casamento não dá certo. Porque o que importa é ser feliz, não é cumprir um papel que Deus tem para nós, ou cumprir uma ordenança que Deus tem. O que importa é ser feliz. Se eu não estou feliz, cada um cata seu rumo, né? Então até que a infelicidade nos separe, não é mais até que a morte nos separe, até que o meu ego nos separe. É assim que funciona. Por isso, mais uma vez, é importante trazer à tona o conceito do Evangelho, não só lá fora, mas aqui dentro da nossa igreja, da igreja do Senhor. Esse egocentrismo, ele ainda é forte. E já era na época de Paulo. Quando Paulo escreve essa carta, ele está exatamente quebrando esses conceitos assim, de pessoas que se achavam melhores do que as outras porque cumpriam a lei e as outras não. Então, uma vez que você não era uma pessoa que cumpria muito bem a lei, eu achava que eu tinha o direito de ser e me considerar melhor do que você. Então eu maltratava, trabalhava com arrogância. E Paulo, escrevendo o conceito do Evangelho, ele vai quebrando essas ideias aqui.
Só para relembrar, você que já esqueceu do que está acontecendo aqui nessa carta, ou para você que ainda não pegou nada dessa carta, essa carta ela é escrita para um conjunto de cidades, chamada Galácia, é uma região, não especificamente uma igreja, mas uma região, em torno de 4 cidades, hoje na Turquia. Era esse conjunto de cidades aqui, chamada Galácia, na parte inferior da Ásia Menor. O que aconteceu? Paulo, ele sai de Antioquia e vai agora para pregar o evangelho na Ásia. E quando ele chega aqui, ele começa a falar do evangelho do Senhor, mas quando ele chega em Antioquia da Pisídia, ele adoece. Então ele não pode voltar mais. Ele tem que tratar e ao invés de ficar parado, o que ele faz? Continua a pregação do evangelho nas 3 cidades vizinhas, Icônio, Listra e Derbe. Ele então fala do evangelho e se estabelece ali algumas igrejas. Igrejas que haviam queimado o coração pela verdade da cruz. O que Paulo estava levando era o evangelho de Cristo. E uma vez que ele está bem, cura, está firme, agora o que ele faz? Retorna para sua casa. Só que há um problema. Depois que Paulo vai embora, pouco tempo depois, esse pessoal que estava queimando o coração com o evangelho, tinha ali judeus, tinha gentil, tinha gente de tudo quanto é nação, e eles queimavam o coração com a verdade que eles haviam sido salvos por causa de Cristo Jesus. Essa era a nova lei deles. Não somos salvos por aquilo que fizemos ou fazemos, mas é por causa de Cristo, porque cremos que Cristo Jesus morreu por nós. Depois que Paulo vai embora, vem um grupo de judeus cristãos, chamado de judaizantes, e começam a colocar em dúvidas o chamado de Paulo, começam a colocar conceitos errados sobre a justificação, e eles começam a ensinar a salvação pela prática perfeita da lei. Eles diziam o seguinte: sim, você tem que crer em Jesus Cristo, tem que crer no Evangelho, Jesus realmente morreu por nós, sem Jesus não tem salvação. Era isso que Paulo pregava. Você tem que crer em Jesus Cristo para ser salvo. O problema é que os judaizantes, esses judeus convertidos ao cristianismo, não haviam abandonado as práticas da lei, e na cabeça deles, para ser salvo, tinha que acrescentar algumas coisas. Então não era só o evangelho, mas era o evangelho mais a circuncisão, que era um ato que o judeu tinha aos 8 dias de nascido, mandado pelo próprio Deus, que representava o pacto que Deus havia feito com a sua nação. Além disso, eles também tinham que tomar cuidado com o que comiam, não comer comida, carne de porco, as comidas que eram proibidas diante do judeu, carne sufocada, coisas assim. E também eles deveriam guardar os dias, como o sábado, as festas. Ou seja, eles vinham e estavam mudando absolutamente o que Paulo tinha colocado. Eles estavam tirando os gálatas do conceito de que eles precisavam crer só em Jesus Cristo e colocando a confiança de salvação neles de novo. Ou seja, creio em Jesus Cristo, mas isso não me garante a salvação. O que me garante a salvação é, além de crer em Jesus Cristo, é praticar as coisas, é guardar a lei, é fazer essas coisas. É isso que efetivamente faz com que eu me torne perfeito aos olhos de Deus. Eu sou justificado aos olhos de Deus por aquilo então que eu pratico, por aquilo que eu faço. É isso que eles estavam efetivamente fazendo. Quando Paulo percebe e recebe a notícia que esses irmãos haviam agora, estavam mudando o conceito, Paulo escreve para animar esse povo de novo, dá uma bronca, e o propósito de Paulo é exatamente esse: defender o seu chamado que estava sendo colocado em xeque, alertar o povo sobre os falsos ensinos e relembrar o conceito da graça. Olha aí o capítulo 3, versículo 1. Ele diz assim, olha: ó Gálatas insensatos, é como se ele dissesse: ó Gálatas doidos, quem vos enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Cristo Jesus foi exposto como crucificado? Paulo está dizendo assim: quem é que enfeitiçou a visão de vocês para que vocês abandonassem o conceito da graça? Eu não preguei Jesus, eles não viram Jesus ser crucificado, mas perceba, foi
diante dos seus olhos foi exposto Cristo crucificado. A ideia é de que Paulo pregou o Evangelho e eles creram no Evangelho. Então agora eles estavam mudando a ideia. Continua, olha o versículo 2. Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Paulo está dizendo, o Espírito Santo entrou na vida de vocês. Foi porque vocês cumpriram a lei perfeitamente ou porque vocês creram no que foi exposto? O que foi exposto? Cristo crucificado. Ou seja, vocês creram no Evangelho, na graça do Senhor, e foi isso que deu a vocês a graça e a salvação. Agora vocês estão abandonando isso e dizendo que o que traz a salvação não é só crer em Jesus Cristo, mas é praticar perfeitamente a lei. E Paulo agora vem quebrando todo o conceito de que a lei pode, de alguma forma, nos garantir o céu. E ele faz isso de 3 perspectivas. Capítulo 1 e capítulo 2 ele defende o seu chamado, uma defesa pessoal, já falando do Evangelho, mostrando como os próprios apóstolos haviam validado o seu chamado. Capítulo 1 e capítulo 2, ele vai dizer que ele teve com os apóstolos não negaram a destra da comunhão, mas pelo contrário, receberam Paulo, validando o seu chamado, dizendo que Paulo havia sido de fato chamado feito apóstolo, chamado para os gentios. Aí depois dele defender a sua fé, a partir do capítulo 3 e o capítulo 4, ele começa agora uma defesa doutrinária. Ele expõe a teologia, pegando lá do Antigo Testamento, trazendo o conceito de Abraão, dizendo que a graça de Deus, a promessa de salvação, ela vem antes mesmo da lei. O próprio capítulo 3 ele diz assim, olha, a lei veio 430 anos depois da promessa. A lei não foi dada para que a gente se estabelecesse nela, mas a lei serviu para apontar. Ele usa a expressão aio aqui, que é apenas um tutor. A lei só foi dada para conduzir a Cristo. Ela era uma sombra que apontava para Jesus, mas a lei não salva e nunca salvou ninguém. É isso que Paulo está argumentando. E finalmente, ele aplica tudo isso no capítulo 5 e 6. Ele faz agora uma defesa da vida no Evangelho, ou seja, uma vez que ele defendeu o seu chamado, ele expôs o Evangelho novamente, agora ele diz, agora nós temos que viver esse Evangelho. Capítulo 5, ele diz assim, olha, vocês são livres e precisam entender isso, Cristo libertou vocês para serem livres, então não percam o Evangelho, verso 1 ao verso 7, ele diz isso, né? Ao verso 12, não percam o Evangelho, não abandonem isso. Então ele está aplicando, não abandone. Aí depois no verso 13 e até o verso 15, ele diz assim, mas não abusem do Evangelho. O Evangelho não dá a vocês a liberdade de pecar. Então ele faz isso exatamente no versículo 13 e 14, quando ele diz assim, olha, o Espírito de Deus deu a vocês a liberdade não para fazer o que a carne de vocês querem. Versículo 13. No meio do versículo diz assim, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Amor aqui é o vínculo que une a igreja, é disso que Paulo está dizendo aqui. Então ele trabalha esse conceito todo para dizer, olha, o Evangelho muda a nossa história, o Evangelho muda a nossa vida, e aí ele diz assim, e uma coisa que o Evangelho evidencia é que o Espírito habita em nós, e aí surge então o fruto do amor. Qual é o fruto do amor? O fruto do Espírito, estou falando igual. O fruto do Espírito, o amor. Né? Esse é o fruto do Espírito. Uma vez que eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Espírito entra no meu coração e produz o fruto, que é o amor, que é o vínculo da perfeição, que é o que une eu e você. É isso que traz a comunhão. O evento não traz comunhão. O evento só vai fazer sentido se nós tivermos vínculos no amor que Deus nos deu no Espírito Santo. E aí quando ele fala isso, ele conclui aqui nos versículos 16 até o versículo 26, ele diz que o amor então, uma vez que eu creio no Evangelho, eu recebo o Espírito Santo, recebendo o Espírito Santo, eu recebo o amor, que nos une. E quando nós somos unidos, quebra a inveja, quebra a maledicência, quebra tudo isso, e ele conclui no verso 26, então, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E agora ele começa
uma segunda perspectiva sobre a prática do Evangelho, de como o Evangelho nos torna livres, já que eu não tenho inveja, já que eu não estou mais provocando, que aqui não vale o meu ego, não é o que eu quero, não é o que você quer, o ponto aqui é o que nos une, que é Cristo. E então, nós somos livres para ajudar uns aos outros. Nós somos livres para ajudar uns aos outros. Nós somos livres para servir de suporte uns aos outros, para levar o outro à maturidade cristã, para levar o outro ao crescimento cristão, né? Ao crescimento da verdade de Cristo, do Evangelho de Cristo, do mandamento de Cristo. O mandamento de Cristo é um: amor. Só. Esse é o ponto. Amai-vos uns aos outros. Esse é o mandamento de Cristo para com a igreja, no sentido de cumprir a lei. É essa a ideia, é essa a perspectiva. E quando nós somos atingidos pelo Evangelho, eu sou livre então para ajudar ao outro, porque o meu ego vai quebrar, e eu vou cada vez mais me humilhar diante de Deus e diante dos meus irmãos. E ele traz aqui duas argumentações de como a gente pode ajudar uns aos outros, dentro desse conceito do relacionamento da igreja. Como a gente pode se ajudar? Como? E aqui, irmãos, eu queria muito, mas muito mesmo, que eu e você ficássemos com o coração ligadão aqui, porque isso aqui define muito a paz que a igreja pode ter, a forma como nós vamos lidando com as coisas dentro da comunidade. Isso aqui é importante. Duas coisas. A primeira delas é: permaneçam juntos na luta contra o pecado. Vou repetir isso aqui. Permaneçam juntos na luta contra o pecado. Vocês são livres para ajudar uns aos outros. Então, permaneçam juntos na luta contra o pecado. Repete isso aqui comigo. Eu quero escutar você falar isso aqui. Vamos lá. Permaneçam juntos na luta contra o pecado. Permaneçam juntos na luta contra o pecado. Talvez você vai dizer assim: não, pastor, mas é isso aí, né? É assim mesmo, a gente está junto aí. Mas não é a verdade da igreja. Não é. A verdade da igreja, irmãos, é que se alguém confessar um pecado aqui, ele vai apanhar tanto. Apanha com os olhos, apanha com a língua, apanha com a separação, com o afastamento, menos com o ombro amigo. A gente aceita uma série de coisas, mas a gente não aceita pecado dentro do povo de Deus. Só que eu e você precisamos entender que todo mundo, se tirar a máscara, se nós tirarmos as máscaras, está todo mundo complicado. De mim a você, todos nós temos pecados terríveis. Tem pecado que você não tem coragem de falar nem para você mesmo. Tem uns que a gente tem até pavor de confessar para Deus. Você confessa de mês em mês, que o trem é tão pavoroso que você fica até com... Mas, meus queridos, se ao invés de sermos acusadores de pecados dos outros, apontadores de dedo, presunçosos, provocando os irmãos, levantando a inveja porque o outro é melhor do que eu, se ao invés disso, nós tivéssemos as mãos estendidas para aqueles que pecam, nós poderíamos confessar os nossos pecados e sermos ajudados e apoiados. Como igreja do Senhor, nós temos pecado grandemente contra nós mesmos, contra o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo, que padece com o pecado às vezes, não pode confessar um ao outro e ser ajudado. Ele não tem condição, um membro não tem condição de chegar na igreja e confessar um pecado, porque se ele confessa, ao invés de ser ajudado e a igreja permanecer junto, via de regra ela se afasta. É por isso, meus irmãos, que muitas pessoas têm padecido grandemente com pecados ocultos, e eles têm sofrido, e o corpo de Cristo tem sofrido. Nós padecemos grandemente com isso. Se alguém chegar aqui numa reunião de oração e dizer o seguinte: irmãos, eu queria que vocês orassem, porque eu tenho lutado, vocês não sabem, mas eu tenho lutado grandemente contra uma série de pecados na minha vida. Eu tenho
eu tenho visto pornografia na internet já tem muito tempo, eu não consigo me libertar disso, e eu preciso que vocês orem. Misericórdia, cai um duro ali, outro ali, vira um trem aqui, pronto, acabou. Ninguém nem vai pegar na mão daquele impuro mais. E se aproveitando o ensejo, outro irmão que está do lado dele, fala, aproveitando que o irmão confessou o pecado aqui, eu queria dizer, irmãos, eu queria que vocês orassem, porque eu luto com homossexualidade há muitos anos, ninguém sabe disso, mas olha, irmão, eu sou casado, amo minha esposa, mas também gosto de outro homem, ou eu sou casado, amo meu esposo, mas também gosto de mulher, e aí complica. Eu sei, alguns de vocês já estão abrindo o olho assim. Meus irmãos, ou a gente entende o Evangelho, ou a gente vai ser cheio de máscaras. Ou a gente entende o Evangelho, ou a gente vai sofrer pecado, e nunca vamos poder amar os nossos irmãos de verdade, entendendo que todo mundo está cheio de erros. Lembre-se que não sou eu quem está dizendo, mas é as Escrituras. Perceba o que o texto diz no versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Agora o versículo 3. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. A grande pergunta é como nós vamos, o que fazer para permanecermos juntos na luta? Qual é a atitude que Paulo manda a gente ter aqui? Ele diz, se alguém for surpreendido de uma falta, chega o burrai nele, exclua esse miserável, que não pode ficar no meio dos santos, dos espirituais. Não, restaura-o. Traga de volta, corrija o caminho, estenda a mão. É isso que nós deveríamos fazer quando houvesse confissão de pecados. É isso que nós deveríamos fazer quando alguém confessasse. Aí nós vamos dizer, tá, pastor, mas é basicamente o que a gente faz. Não é. Pode ter, irmãos, 10% da igreja que entende isso, mas 90% não entende. Se alguém for surpreendido em algum pecado, o que deve fazer? Traga-o de volta. Traga-o de volta. Restaure. Discipline. A disciplina é essa perspectiva. Com isso a gente erra a forma de disciplinar as pessoas, a gente exclui as pessoas da ceia, a gente quer dizer para elas que elas são mais pecadoras. Algumas igrejas chegam ao cúmulo de, se alguém pecou, eles sentam no último banco, chamado banco do castigo, banco da disciplina. Se for na congregação é assim, congregação cristã do Brasil. E se for mulher, não pode nem usar o véu, pecadora, miserável. Vai sentar lá atrás, com os pecadores. Entende o que a gente faz? Talvez a gente não faça isso aqui, mas a gente faz isso quando cometemos outras ações. Quando alguém é pego em pecado, ou ele confessa o seu pecado, ou ele é descoberto no pecado, ao invés da gente aproximar para estender a mão e dizer, irmão, eu sei que você errou, cara, mas eu quero estar com você. A gente se afasta. Não é isso que Paulo manda fazer. Permaneçam juntos quando nós pecarmos. Permaneçam juntos. E aí o objetivo é, traz de volta, restaura, ora junto. Agora, quem deve fazer isso? Olha o que Paulo diz. Quem é que deve restaurar? Ele diz, vocês que são espirituais. Preste atenção nessa expressão espirituais aqui, porque ele não está dizendo assim, vocês que são perfeitos. Não é isso. Ele está dizendo, vocês que têm o Espírito Santo. Porque quem tem o Espírito Santo, tem o quê? Tem o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? O amor. E o que amor faz? É o vínculo da perfeição. Espirituais é quem tem o Espírito. Vocês que têm o Espírito Santo, tragam essas pessoas para perto, porque você tem o amor de Cristo no seu coração. Traga para perto, corrige, ama, discipline, brigue, exorte, mas faça isso com amor. É isso que ele vai falar agora. O que deve fazer então? Trazer para perto, restaurar. Quem deve fazer? Quem tem o Espírito Santo, porque se você fizer isso sem o Espírito Santo, porrete em quem peca. É assim que funciona.
Agora, a perspectiva que ele diz aqui é: como é que a gente faz isso? Como é que nós devemos corrigir as pessoas, trazê-las para perto, restaurá-las? Ele diz assim: faça isso com brandura e humildade. Versículo 1, ele diz assim: vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Mansidão, brandura no coração. E aí ele traz um outro alerta: além de ser bem mansinho, na hora de você corrigir seu irmão, você também tem que ter humildade. Olha o que finaliza o verso 1: cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Perceba então que ele está dizendo: além de ser manso com o irmão, você tem que ser manso, porque, vem aqui, você não está bom assim não. Sua situação é bem complicada também. Se alguém foi então surpreendido numa falta ou confessou, você deve amá-lo, trazê-lo para perto. E isso deve ser feito com brandura e humildade. Você não é medido pelo seu ponto mais forte. Se o seu ponto mais forte é ler a Bíblia todo dia e orar, não é aí que você é medido. Você é medido pelo seu ponto mais fraco. É por ele que você é medido. Então não adianta querer subir no salto, bater no irmão, expulsá-lo da presença dos perfeitos, porque você está no mesmo nível. Eu e você estamos no mesmo nível. É isso que Paulo vai dizendo. Agora, nos versos 3 a 5, ele diz por que a gente tem que fazer isso, ou permanecer juntos na luta contra o pecado, com brandura e humildade. Por que tem que ser feito com brandura e humildade? Por que a gente não pode descer o chicote desses irmãos que pecam? Aí Paulo quebra as nossas pernas, porque é isso que o Evangelho faz. Ele diz no verso 3, porque não somos melhores do que seu ninguém. Não somos melhores do que seu ninguém. Olha o versículo 3 aí. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Você acha sinceramente que você é bonzão? Você não é nada. E o pior é que além de não ser nada, você acha que é. Engana-se a si mesmo. Essa é a argumentação de Paulo. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Você pode, em algum ponto da caminhada cristã, estar mais amadurecido que outro irmão, mas em outro ponto, ele está mais amadurecido do que você. Você pode ter conseguido disciplina bíblica de oração e de leitura bíblica, mas a língua ainda não está tratada. Mas você ora e lê muita Bíblia, mas fala mal dos outros. Fala mal do seu pastor, fala mal dos seus presbíteros, fala mal dos diáconos, fala mal da igreja, fala mal do mundo. Não adianta nada. É aqui que você está medido. Você pode não falar nada, chamar aquela linguaruda, irmã linguaruda. Aquela mulher tem um dom de línguas, gosta de falar do mundo. Pois então, você está bem aqui, mas não lê Bíblia, não ora, não participa de nada, não se engaja, não fala do Evangelho. Ela faz. Percebe? A gente não tem do que se gloriar. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Então, quando eu chegar para o irmão, eu tenho que ser lembrado de que eu não sou melhor do que ele. Por isso eu devo fazer a correção com brandura e humildade, mas também porque todos nós temos nossas próprias lutas e nós seremos julgados individualmente diante de Deus, versículo 3, 4 e 5. Versículo 4 diz assim: cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo. Agora, qual é o padrão pelo qual você examina seus atos? O irmão, Paulo vai dizer no final do verso, não é para comparar você com seu irmão, não. Qual é o padrão pelo qual você compara seus atos? O próprio Deus. Aí ele diz assim, aí você tem que se orgulhar. Compara-se com Deus, compare-se com a perfeição de Deus, e aí você vai ver se realmente tem alguma coisa para você orgulhar-se. Isso aqui é uma piadinha que Paulo está fazendo. Comparar com os irmãos pecadores é facinho. Compara com aquele que você tem que ser a imagem dele, que é Cristo. É esse aí, companheiro, que você tem que se comparar. Aí depois de você comparar, olhar seus atos tão belos, aí você tem do que se orgulhar.
Aí ele vem, desce o porrete na nossa cabeça, ele fala, sabe por quê? Verso 5, porque cada um levará a sua própria carga. Aqui está falando sobre a ideia de estarmos diante de Deus. Cada um tem seu próprio peso, carga, fardo, a sua própria perspectiva, que ninguém vai levar por você. Quando você se colocar diante de Deus, esse peso é seu, é individual, é diante de Deus que você prestará contas. Aí tudo é descortinado, cada um tem a sua própria carga diante de Deus, cada um tem a sua própria justiça diante de Deus, no sentido de que Deus olhará para aquela atitude específica. Aí não tem do que nos orgulharmos. Todos nós passamos por lutas, e todos nós seremos julgados individualmente diante de Deus. E aí, ninguém passa, a não ser Jesus Cristo. Por isso é que não dá para ficar orgulhando do que nós fazemos de bom, porque tanto eu quanto você precisamos ambos de Cristo Jesus. Deveria ser assim, irmãos, a igreja do Senhor. Deveria ser assim. Nós deveríamos ter mais liberdade para confessar nossos pecados. Os líderes deveriam ter mais liberdade para confessar os seus pecados, para que eles pudessem ser ajudados, exortados. A palavra exortar é encorajamento. O termo grego para exortação é a ideia de pastoreio, pastoreados, encorajados. Deveríamos ser assim. O pastor poderia ter mais liberdade em confessar seus pecados, às vezes até publicamente, para dizer, irmãos, eu tenho lidado e lutado com isso, eu preciso que vocês orem, porque o diabo tem me estragado nesse ponto, e isso me faz diminuir a maturidade cristã. Orem comigo. Gente, isso é o paraíso. Imagine saber que eu tenho pessoas que não estão me julgando especificamente, porque elas sabem que se eu peco nesse ponto, por mais feio que seja, elas também têm os seus pecados que são horríveis. Então, ao invés de julgarmos uns aos outros, nós poderíamos estender as mãos uns aos outros e dizermos o seguinte: vamos juntos caminhar para o reino do Senhor e amadurecer um ao outro. Por isso as Escrituras ratificam constantemente: irmãos, confessem uns aos outros os seus pecados. Só não confessa para aquele que tem o pecado da maledicência, senão vai complicar. Deveria ser assim, irmãos, mas eu espero que isso seja assim. Por isso que a Bíblia está aqui, é para orientar. Se você tem um espírito, se você é espiritual e tem um espírito do Senhor no seu coração, eu sei que aqui você vai começar a pensar um pouco. E não é fácil não, meus queridos, não é fácil. Aquela pessoa que você admira tanto, que você acha que ela é tão boa, se ela chega para você e ela fala o que ela faz, misericórdia, perde a beleza. É que a beleza, meus irmãos, da nossa relação não está na perfeição, ela está no vínculo que é Cristo. Essa é a beleza da comunhão. Não é cada um ser perfeito, não é cada um de nós fazermos as coisas perfeitas, não é isso. O meu exemplo para você não é porque eu sou um crente bom, é porque eu sou uma pessoa boa, porque eu sou um pastor bom. O meu exemplo deveria ser Cristo, porque eu luto para me parecer com Cristo todo dia. Isso deveria ser a beleza da nossa relação, isso deveria ser a beleza do relacionamento da igreja. Nós teríamos menos problemas nos casamentos se nós pudéssemos confessar um ao outro. Claro que eu não estou dizendo, irmão, para você ficar pegando o microfone e falar, irmão, é o seguinte, eu estou aqui fazendo... Não é isso não. Mas se eu e você tivéssemos liberdade de chegar nas pessoas, nos irmãos de confiança, pessoa madura, espirituais, que a gente sabe que tem o Espírito Santo de Deus, e dissesse o seguinte: meu irmão, ora comigo porque eu estou em pecado. Tem misericórdia, ora comigo, me ajuda, me apoia. Nós seríamos outra igreja. Por isso eu quero convidar você a entender que você está livre para ajudar seu irmão.
e eu e você precisamos permanecer juntos na luta contra o pecado. Só que essa luta deve ser feita corrigindo, restaurando os nossos irmãos, mas deve ser feita com brandura e com humildade. Mas há uma segunda e última coisa que Paulo trabalha aqui. Além de permanecermos juntos na luta contra o pecado, segunda coisa que Paulo nos diz aqui, que já que nós temos o Espírito Santo no nosso coração, nós devemos fazer para ajudar os nossos irmãos e sermos ajudados, é ter disposição a levar a carga uns dos outros. Você tem que ter disposição para levar a carga uns dos outros, porque senão você não conseguirá permanecer junto no processo de ajudar as pessoas contra o pecado. Olha o verso 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Na sua Bíblia, na sua versão é a versão atualizada, a palavra usada aí é a mesma usada no versículo 5. Está correto? Mas no texto grego são palavras diferentes. Parece que no verso 2 ele fala, leve a carga uns dos outros. Aí depois no verso 5 ele fala, e cada um leva a sua própria carga. Não é isso, obviamente, como eu já expliquei. O verso 5 refere-se à carga diante de Deus, aquela função de julgamento que Deus terá. E inclusive a palavra é diferente. Aqui, usada no verso 2, para você entender melhor, é como se fosse um fardo de arroz, com vários pacotes de arroz. É um fardo pesado, às vezes para uma pessoa só carregar. Se for um cara fortão, ele dá conta, né? Agora, se for um cara fraquinho igual o Tesla, você já não dá conta. Aí, igual o Xavier, já dá conta. Mas, enfim, é um negócio difícil, pesado, muito pesado para um só carregar. E no versículo 5, é a ideia de um pacote de arroz. Cada um dá conta, leva um pacote de arroz. A ideia, existem coisas pesadas demais, mas aqui, quando se refere à ideia do verso 5, é aquela ideia do pacote, que você leva até chegar diante de Deus. É sua responsabilidade, não é de mais de ninguém. Mas no verso 2, não, é algo difícil, pesado, complicado para a gente levar sozinho. Meus queridos, como nós temos irmãos carregando fardos terríveis nas suas costas, sem poder compartilhar isso, sem poder falar dos seus pecados, das suas crises, das suas dificuldades, porque nós não estamos dispostos a carregar o fardo de seu ninguém. E cá para nós, não é fácil, quando uma pessoa chega para você e confessa um pecado complicado. Aquele pecado que você demora assim, uns 3 dias para processar, sabe? Tem coisa assim que o irmão confessa, que você fala, Jesus amado, você perde o sono uns 2 dias, uns 3. Eu passo por isso direto. Ele fala, mas irmão, eu não sei nem o que te falar. Eu só vou orar com você agora e vou te ajudar depois, mas agora eu não sei nem o que te falar. Para a gente desenvolver o processo de levar as cargas dos outros, precisamos ter disposição. Para lutar junto, na luta contra o pecado, essa é a ideia do fardo, o fardo que a gente acaba levando, nós precisamos ter disposição de levar as cargas uns dos outros. Você tem que estar disposto a sofrer pelo seu irmão. Você tem que estar disposto a perder umas noitinhas de sono quando ele confessar as coisas. Você tem que passar por aquela sensação do seu irmão confessar um negócio que você gela as pernas, bambeia a perna, formiga a mão. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei muitas vezes por isso. Eu tenho até medo quando alguém fala, pastor, eu preciso falar com o senhor. Eu falo, não dá para adiantar o assunto para eu já ir me preparando? Não, pastor, é pessoal. Aí pronto, aí dá até dor de barriga já. Já sei que vou ter que levar junto ali, ombrar uma carga pesada. Mas nós deveríamos estar dispostos a isso, a morrer um pelo outro, a andar e entender que nós somos um só corpo. Somos um só povo. Quando um membro padece, todo o corpo padece.
Irmão, não tem como a mão ficar doendo e o corpo inteiro não sentir. Se a mão estiver doendo, o que o cérebro faz? Já manda logo um comando para você ir no médico. Vai ao médico, porque sua mão está doendo, vai cuidar disso. O corpo já movimenta em prol da mão, porque precisa mexer a mão, curar a mão. É assim que funciona. Deveria ser assim conosco. Eu ter disposição e você ter disposição para levar o peso que o seu irmão não dá conta de levar sozinho. Tem gente morrendo na fé, porque não pode compartilhar seus pecados, suas crises, suas dificuldades. Porque ele lida com pessoas arrogantes e presunçosas, pessoas invejosas, que provocam uns aos outros. Meus irmãos, não é assim que a Bíblia exige de nós. Eu e você somos livres a partir de Cristo, da verdade do Evangelho, para ajudarmos uns aos outros e levar a carga uns dos outros. E aí, assim, você vai cumprir a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Ame seu irmão. Essa é a lei de Cristo. Ele nos deu um mandamento, 2 mandamentos. Um para dentro, o outro para fora. Para dentro é, ame seus irmãos. Esse é o mandamento. Para fora é, discipule. Façam discípulos. Essa é a ordem para fora. Essa é a lei de Cristo para fora. E para dentro, ame seus irmãos. Você quer ver como é que isso é sério? Preste atenção. 1 João nos diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia seu irmão, esse é mentiroso. Ninguém pode amar a Deus a quem não vê e odiar a seu irmão a quem vê. Irmãos, o Evangelho se estabelece visivelmente no relacionamento que eu tenho com o meu irmão, na preocupação do crescimento dele. Esse amor aqui desenvolve no processo de querer ver o outro crescer. Agora, cá para nós, fazer você crescer na fé, meu companheiro, acaba com a saúde da gente. Não é fácil. É fácil não. Por que você acha que o pastor vai parar no hospital direto? Fazer crente virar crente, irmão, não é brinquedo não. Eu sei que o Espírito Santo age no negócio, mas se a gente não tiver disposição para levar a carga uns dos outros, a igreja não caminha. Como seria bom ter irmãos que a gente pudesse compartilhar essas coisas. Que a gente pudesse falar, expor as nossas crises, as nossas dificuldades, e eles assim, cumprindo a lei de Cristo, nos amassem, e dizendo assim: irmão, você sabe que você está errado mesmo, né? Mas agora o caminho da mudança é esse aqui, olha. Sai daí, abandona isso aí, corre daqui, muda essa ação aqui, toma essa decisão na sua vida, e eu quero ver você tomar a decisão. Daqui 2 dias você liga: irmão, tomou a decisão? Mudou? Não. Rapaz, você cria vergonha na tua cara, rapaz. Pode mudar. Senhor, quebra mais um pouquinho, porque não mudou não. Liga de novo, e aí? Procura, esteja perto. É desgastante, mas eu e você precisamos ter disposição para poder levar as cargas uns dos outros. Ah, como seria bom a igreja viver isso. A igreja viver esse relacionamento verdadeiro, sem máscaras, mas vivido à luz do Evangelho. Como seria maravilhoso. Eu queria convidar você a tomar uma decisão nessa noite, irmãos. Você não pode vir para o culto e não ir embora sem tomar uma decisão, não. Todo culto você tem que tomar uma decisão na sua vida. Senão não prestou para nada seu culto. Você tem que tomar uma decisão hoje, seríssima. A decisão de ser um crente autêntico, que esteja disposto a amar o Senhor e demonstrar esse amor na vida do seu irmão. Eu e você precisamos tomar essa posição, essa decisão diante do Senhor. E eu queria dar sugestões aqui a você. A primeira delas: esteja disposto a servir de suporte para a vida dos outros. Irmãos, se Deus te colocou aqui, Ele te colocou para servir de suporte, de coluna
para a vida das pessoas também. Servir de apoio. Você está aqui para servir de apoio. Esteja disposto a isso. Segunda coisa, tenha humildade e mansidão na correção dos outros. Cuidado que quando você perceber alguém cometendo um erro, seja maledicência, seja qual for. Você quer ver um ponto, às vezes, que a gente fala, mas a gente vai esquecendo de cumprir isso aqui. Às vezes a gente vem aqui e fala sobre dízimos, ofertas, por exemplo, chamando a igreja a tomar uma posição, a amar ao Senhor, a colocar o coração no reino. Aí o pessoal que é dizimista, como é que fala? Eu nem acredito que esse povo é crente. Não pode, não tem condição de um trem desse. Irmão, tem, só que eles estão pecando nisso aí, como você peca na outra coisa. O que nós deveríamos fazer é animar os irmãos. E aí, irmão, dizimou esse mês? Dizima lá, irmão, tem que crescer o reino de Deus, tem que expandir. Precisamos cuidar dos necessitados, abençoar a vida dos nossos líderes. Precisamos cuidar da estrutura, você participa com a gente, irmão. É assim que a gente devia fazer. Mas não, a gente prefere botar logo no inferno e acabou. Se não está perfeito, está no inferno. Repense isso. Repense inclusive essa frase. Quando a gente estiver discutindo, eu não fico falando isso para não te constranger, mas, irmão, não quer dizer que alguém que não dizima está no inferno ou não é crente. Da mesma forma como não quer dizer que alguém que tem cometido pecados horríveis não seja crente. Sim, é cristão, mas às vezes está precisando de amadurecimento. Não amadureceu na fé ainda. É um processo que precisa aprender. Até lá a gente vai bater nele para ver se ele conserta. Só que isso deve ser feito com mansidão, com humildade. Outra atitude que eu quero que você tenha: sua correção deve ter sempre o objetivo de restauração. Você não tem que corrigir os outros para constrangê-los, para humilhá-los. Isso é o que Paulo está dizendo que a igreja estava fazendo, e ele bate duro nisso aqui. Gente presunçosa, que só quer saber de humilhar os outros quando expõe os seus pecados. Você só diz que os outros estão errados porque isso traz a você um certo gostinho de superioridade. Paulo quebra isso constantemente. As escrituras quebram esse objetivo. Você só deve corrigir alguém se você tem a intenção de trazê-lo de volta, de restaurá-lo. Não é expor, mas é trazer a restauração. Esse é o objetivo que as escrituras têm para nós. Finalmente, ajude os outros na maturidade cristã, mas lembre sempre que você também está carregando, ou carregado de erro, carregado mesmo, ou carregada de erros. E aí a gente não tem do que se humilhar, não tem do que se orgulhar. Pelo contrário, eu queria muito, que essa palavra fosse relevante para o seu coração. A hora que você chegar na sua casa, ore ao Senhor, fala: Senhor, eu escuto uma palavra hoje que, sinceramente, não é fácil para mim não. Mas eu queria que o Senhor me desse sabedoria para servir de suporte para a vida dos meus irmãos que tivessem pecado. Às vezes realmente Deus tem te abençoado ricamente, você não é um grande pecador, um pecador com coisas assim, mas peca contra Deus, e um pecado é suficiente para te jogar no inferno. E eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. E enquanto você ora, eu queria que nós cantássemos aqui aquela canção Ajuntamento de novo.